Então, siguiendo nuestro cronograma, el día de hoy tenemos nuestra segunda clase. Hoje temos a segunda aula internacional y tenemos la participación del profesor doctor Antonio Martins. Me gustaría presentarlo antes de darle la palabra. El profesor doctor tiene pues un doctorado en ingeniería eléctrica en el área de sistemas electrónicos por la Universidad de Sao Paulo. Tiene también una maestría en física en el área de instrumentación nuclear por la Universidad de Sao Paulo y una licenciatura en física con la Universidad Estadual de Campinas, en el estado también de Sao Paulo. También participó en esta última universidad en investigaciones sobre instrumentación de superconductividad, plasma y rayos cósmicos. El profesor doctor Antonio ha sido profesor visitante de universidades en Canadá, la Universidad de Calgary y Ryerson, y también realizó prácticas docentes en la Universidad de Sevilla, en España. Actualmente es profesor titular en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Sorocaba, en el estado de Sao Paulo, con la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, la UNESP, que hace parte de esta gran organización y de esta parcería que estamos desenvolvendo con las Universidad Libre, Universidad UNESP y la Universidad Itson de Sonora, en México. Y el profesor trabaja en esta universidad con el programa de ingeniería ambiental. Então, tenemos hoy la presencia de un especialista en el tema, como todos los especialistas que nos estarán acompañando y ya nos acompañan en las clases, en las 3 ponências que a gente tem organizado para vocês. Então, vamos dar início, não sem antes falar que no chat a gente já colou novamente o drive para fazer as perguntas que sejam levantadas. Y también recordarles, no vamos a dar inicio sin contarles que nuevamente aquí en el chat ustedes tienen el drive donde ustedes pueden dejar las preguntas que surjan de esta conferencia y que el profesor Antonio irá a responder. Então, sem mais delongas, prof. Antônio, seja muito bem-vindo e vamos que vamos. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Diana, pela introdução. Obrigado a todos pela presença. Então, vamos dar início. Eu vou falar em português, vou tentar falar bem devagar, pausadamente, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, dá um toque aí que a gente comenta, né? Eu procurei fazer a apresentação com bastante figuras, né, para facilitar o entendimento, e também traduzindo, colocando em português e espanhol, tá certo? Mas qualquer dúvida, por favor, parem a qualquer momento. Vocês veem bem a apresentação? Tudo tranquilo? Sem problema? Sim, professor, estamos vendo. Tá ótimo. Então, vamos falar sobre caracterização de painéis solares, né? O professor Carlos explicou para a gente na semana passada, né, como funciona, quais são os princípios físicos por trás do painel solar. Então, eles têm radiação chegando, né, radiação eletromagnética chegando no painel, e essa radiação, a partir de um processo interno do material, do estado sólido, né, a gente gera energia elétrica, tá? Então, esse é o princípio do painel solar, que foi comentado bastante bem pelo professor Carlos na semana passada. Bom, e aí, então, como a gente viu na semana passada, de acordo com a estrutura sólida, a estrutura dos sólidos que nós temos, você vai dopando, então você tem uma estrutura de um sólido, dopando esse sólido, você cria regiões onde você tem um campo elétrico, né?
e a partir do efeito fotoelétrico, quando passa um fóton e você promove um elétron para a camada de condução, você pode gerar uma corrente, né? Agora, os painéis solares, eles são formados, os comerciais, hoje em dia, formados por silício, né, que são dopados, né, com alguns materiais. E eles aparecem para a gente, os painéis, de três formas, que são a estrutura, depende da estrutura e da maneira como foi feito o painel. Então, a gente tem, por exemplo, os policristalinos, né, os monocristalinos e os filmes finos, né? Então, cada um deles tem uma maneira, são tecnologias para você organizar ou deixar a estrutura do silício organizada, né? Então, de acordo com a maneira como você faz isso, ou você cria os vários painéis solares, que são os policristalino, monocristalino e filmes finos. A diferença entre eles, então, é como o processo tecnológico aonde eu crio a minha rede cristalina, tá? E a eficiência deles também muda com isso, né? Mas a gente vai conversar sobre ciência mais à frente. Bom, uma das características extremamente importantes do painel solar, então a gente sabendo como ele funciona, é o posicionamento desse painel solar, tá? Essa é uma questão puramente geométrica, mas que a gente precisa ter alguns conhecimentos prévios para que a gente possa entender essa questão do posicionamento. Então, para isso, a gente tem que sair um pouquinho da Terra, tem que lembrar lá como que a Terra faz a órbita dela em torno do Sol, né? Então, a gente sabe que tem o Sol e a Terra vai orbitar, gira em torno do Sol. Algumas outras características é que a Terra ela gira em torno dela mesmo, mas então ela tem um eixo de rotação em torno dela, né? E esse eixo de rotação ele está ligeiramente rodado em relação ao plano que faz o Sol e o movimento da Terra. Então ele tem uma rotação, esse eixo tem uma rotação de aproximadamente 23,5 graus. Só que ele vai acompanhando, então ele segue esse eixo, ele fica na mesma direção quando ele está rodando em torno do Sol. Isso faz com que a gente tenha, por exemplo, em dezembro, a gente tenha maior intensidade de radiação chegando no sul, na região sul da Terra, e menor intensidade de radiação chegando na região norte da Terra, né? Então, aí a gente tem o verão na região sul e o inverno na região norte. Então, enquanto aqui no Brasil, em dezembro, está passando muito calor, lá no México a temperatura está mais amena, né? Então, você vai e quando ocorre, isso aqui é chamado de solstício de dezembro. No caso do Brasil, a gente chama solstício de verão ou solstício de inverno no hemisfério norte, né? No oposto, a gente tem o solstício de junho, que é quando a Terra está mais distante do Sol. Aqui ocorre o inverso. Você tem mais radiação chegando no hemisfério norte e menos radiação chegando no hemisfério sul. Isso daí tem a ver com o fluxo. A gente já vai conversar com essa questão de fluxo. É claro que a quantidade de radiação que chega, não é o verão e o inverno, não é pela distância que fica do Sol, mas é a ideia de fluxo que a gente já vai conversar. Importante essa ideia de fluxo, tá? Mas então aqui eu tenho um fluxo maior chegando no hemisfério norte, um fluxo menor chegando no hemisfério sul. Então aí a gente tem verão no hemisfério norte e inverno para onde a gente está indo agora aqui no caso do Brasil. No caso da Colômbia, que você está no Equador, você ainda sente, mas sente com menor intensidade de quando você está mais longe do Equador, tá? Bom,
E o que isso daqui, esses movimentos aqui são importantes? Primeiro, que como a Terra gira em torno dela mesma, né, então a gente tem uma posição aparente do Sol durante o dia. Então, durante o dia, o Sol nasce no leste e se põe lá no oeste, né? Tá? Então, esse é o caminho que o Sol faz durante o dia. E esse caminho que ele faz muda durante o ano. Tá? Então, de acordo com o mês do ano que nós temos, esse caminho que o Sol faz, caminho aparente que o Sol faz lá no céu para a gente, ele muda. Então, aqui foi um estudo feito por um aluno meu, que ele, a partir de equações, ele gerou qual que é o caminho que o Sol faz no município de Sorocaba, né, num dia médio de cada mês. Então, por exemplo, 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de março. Então, a gente vê que o Sol, ele vai ficando menos tempo, que a gente sabe disso, ele vai ficando, quando chega no inverno, ele fica menos tempo, então anoitece mais cedo e amanhece mais tarde, né? Quanto mais distante do Equador, mais você percebe isso. E ele vai também caminhando. A posição onde ele nasce e aonde ele se põe também vai caminhando ao longo do ano. Então, aqui, se a gente tivesse um plano, o que a gente vai ter? No inverno, essa curva mais roxa aqui é o caminho que o Sol faz. No verão, ele vai seguir essa outra curva roxa. Tá? Então, veja que ele se deslocou bastante e ele fica mais tempo no céu. Então, olhando para isso daqui, a gente já vê que a quantidade de radiação que chega na Terra muda bastante ao longo do ano, né? Tá certo? E essas curvas variam para cada posição que você está na Terra, principalmente na latitude. Por que isso é importante? Porque isso tem a ver, então imagine que você tem o seu painel solar aqui, isso tem a ver com o fluxo de energia que está chegando no painel solar, né? Então aqui eu tenho o Sol. É claro que o painel solar, ele trabalha com a radiação eletromagnética chegando nele. Então pode acontecer de a gente ter a radiação vindo diretamente do Sol, ou essa radiação, ela bate nas nuvens, bate no chão, bate nas casas e alcança também o painel solar, que a gente chama de radiação difusa. Chegando radiação eletromagnética, chegando luz no painel, ele vai gerar energia. Mas é claro que a maior fonte, a maior intensidade, vem se o painel estiver olhando diretamente para o Sol. Tá certo? Então, é importante a gente saber aonde que está o Sol para a gente saber quanto que vai gerar e ter estratégias de como que eu posiciono o meu painel para obter a máxima geração de energia. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um painel. Isso daqui é um ângulo de inclinação com a horizontal. E aqui eu tenho o meu raio, o meu Sol. E aqui a gente tem aqui a direção do fluxo de energia que está chegando do Sol. Fluxo da radiação, né? E aí, se você lembrar da sua física básica, quando que eu vou ter a máxima intensidade, o máximo fluxo de energia chegando no painel solar? Aqui eu tenho a normal do meu painel, né? Quando a normal do meu painel e a direção e o vetor que vai do Sol até o painel, quando eles estiverem alinhados. Ou seja, a máxima intensidade de radiação vai acontecer quando o Sol estiver perpendicular aqui, perpendicular a meu painel. Tudo bem? Tranquilo? Então, sim, profe.
Tem alguém que tem, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo para que no interrumpan. René, Emi García. Gracias. Ok, profe, disculpa. Su micrófono está cerrado, profe Antônio. O microfone está fechado. Desculpe, fechou aqui, desculpe. Então, o que acontece é que ao longo do dia, para um painel fixo, o que vai acontecer é que esse ângulo entre a normal do painel e a direção da radiação chegando vai mudando. Então, você vai mudando o fluxo de energia que chega no painel. Isso faz, quanto maior o fluxo de energia que chega, maior a geração de energia elétrica. Quanto menor o fluxo, menor a geração de energia elétrica. Então, aí a gente tem algumas estratégias de posicionamento do painel solar. Então, se a gente, tendo esse conhecimento do posicionamento do Sol, que é importante, tem alguma estratégia. Uma das estratégias que se usa é você ter um painel solar que ele tem o que a gente chama de tracking, ou rastreamento, ou pelo que eu vi em espanhol, seria seguimento. Então, o que ele vai fazer? O painel solar vai sempre procurar deixar o Sol perpendicular a ele, né? Ou seja, pegar o máximo de radiação durante todo o dia. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que seguir o Sol durante o dia. Tá? Agora, esse segmento, como que ele é feito? Você coloca equações, você sabe qual posição que o Sol vai estar, você coloca equações e você faz ele movimentar. Não é feito em tempo real, porque se fosse feito em tempo real, imagina que aparece uma nuvem na frente do Sol. O painel ia ficar doido buscando onde está o Sol. Tá? Então, ele não é feito. Como que a gente faz? A gente coloca uma equação que diz qual que é a variação que você tem que fazer no painel ao longo do dia para você ter máxima radiação. Isso daí deveria ser perfeito, né? Quer dizer, você fala assim, é a melhor maneira, seguir o Sol seria a melhor maneira. O grande problema desse tipo de sistema é que você tem que ter movimento nos 3 eixos, né, para você seguir o Sol. Que lembra, o Sol, durante o ano, ele muda o caminho que ele faz. Então, durante o ano, o painel tem que também mudar qual que é a direção que ele vai seguir o Sol, né? Então, tem que ter movimento nos 3 eixos. Movimento nos 3 eixos, eu preciso ter 3 motores dando volta por aí. São motores mecânicos. E aí, você precisa dar manutenção nesses motores mecânicos. Isso é caro, né? Então, a não ser aplicações muito específicas que você precise máxima eficiência, não se usa esse sistema, né? Porque é muito caro, é muito custoso de você mantê-lo. Um sistema mais comum é você simplesmente ter a rotação em torno de um eixo, para você exatamente dar conta com esse posicionamento que, que essas curvas aqui, né, que a curva que o painel solar vai fazer ao longo do ano, você dá conta disso daí. Então, você inclina mais ou inclina menos o painel solar para dar conta dessa variação ao longo do ano. E isso já te dá um ganho bastante razoável. A grande vantagem é que você precisa ter só um motor. Fica muito mais fácil você fazer a manutenção e muito mais barato. Tá? Então, esse é se você também precisar ter uma eficiência maior. Agora, normalmente, por exemplo, instalar numa casa, o que a gente faz? Você coloca no telhado. Você vai lá, coloca no telhado e você não quer dar manutenção para isso, você não quer gastar mais dinheiro, né? Para ficar vendo se o motor quebrou, se precisa lubrificar, se precisa trocar. Só pensar seu carro, né? Seu carro, todo momento, você precisa levar na oficina. E a gente quer colocar o painel solar e gerar energia. Então, o que muitas vezes a gente faz você coloca numa posição fixa do painel solar. Então, mesmo em grandes fazendas, grandes usinas, você coloca numa posição fixa, porque a hora que você colocou, você só está gerando energia. O máximo que você precisaria aqui fazer
é, eventualmente, lavar o painel solar se você tiver numa região de muita deposição de poeira, né? Aí você precisaria lavar. Mas, por exemplo, no Brasil, que chove bastante, muitas vezes você nem precisa disso. A própria chuva já retira as camadas de poeira que poderiam diminuir a quantidade de energia gerada, porque ela vai refletir ou absorver a radiação que está chegando. Então, o mais comum é a gente colocar o painel solar numa posição fixa. Aí a pergunta que poderia ficar seria, legal, vou colocar numa posição fixa, mas aí qual seria a melhor? Tá? Sabendo que varia, né, bastante ao longo do ano, deixa eu voltar aqui, sabendo que varia bastante ao longo do ano, qual que é a melhor? Bom, existe uma regra de ouro aí que é o ângulo que o painel solar vai fazer com a normal, a superfície, o melhor ângulo que te dá a máxima eficiência para esses painéis fixos é o ângulo da latitude local. Então, por exemplo, Sorocaba está ali em torno de 23, em torno de 20 e poucos graus. Então, a gente põe esse ângulo entre o painel solar e a minha horizontal, 23 graus. Então, você tem a máxima eficiência ao longo do ano. Vai ter uma parte do ano que ele vai ser menos eficiente, vai ser uma parte do ano que ele vai ser mais eficiente. Mas, na média, ele vai ser mais eficiente, tá? Então, de novo, pensando, imagina que você pôs o seu painel solar aqui, né? Dependendo do ângulo, vai ter uma dessas curvas que o Sol vai estar seguindo, que eu tenho máxima eficiência. Para algumas outras, eu vou ter uma eficiência menor. Mas, na média, eu tenho a melhor eficiência se eu usar essa regra de ouro aqui, que o melhor ângulo é aquele igual à da latitude da onde você está. Tá? Bom, isso com relação a posicionamento do nosso painel solar. Tá? Agora, uma outra pergunta que a gente podia fazer é, tá bom, o ângulo é isso, mas eu direciono ele para onde? E aqui também tem uma outra informação importante. No hemisfério sul, você teria que posicionar o seu painel olhando para o norte. Porque o que vai acontecer ao longo do ano? Você vai ter uma posição, uma curva que o seu Sol vai seguir ao longo do ano, no verão, que é mais reta, depois ela vai inclinando para o norte. Tá? Então, se eu colocar o meu painel para o sul, se eu colocar no hemisfério sul, estou no hemisfério sul, então no Brasil, eu devo colocar o painel olhando para o norte. Tá? Isso é o ideal, isso é a melhor situação. No caso do hemisfério norte, é o contrário. Eu devo colocar o painel olhando para o sul. Depois, até, dá uma olhada nesta figura, né? E essa daqui, principalmente, tenta verificar, tenta se certificar que de fato é isso. Que no hemisfério sul, o meu painel é melhor ficar para o norte, e no hemisfério norte, é melhor o painel ficar para o sul. Então, no caso do Brasil, o ideal é eu colocar os painéis olhando para o sul. No caso do México, o ideal é olhando para o norte. No caso da Colômbia, você está no Equador, aí essa distinção um pouquinho diferente. Aí você pode colocar o painel olhando mais para cima mesmo, né? Você não tem essa variação tão grande. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, então isso daí foi a questão do posicionamento. Só que cuidado. O norte geográfico, estou falando, quando eu falo norte, a gente já pensa no norte magnético, aquele norte que eu vejo na bússola, né? Mas o norte geográfico é diferente do norte magnético. Né? Então, o eixo em torno do qual a Terra roda é o eixo de rotação. Então, esse é o meu norte geográfico. Quando eu olho a bússola e ela vai apontar para o norte, tá? Ela está vendo o campo magnético gerado pela Terra. Então, são dois processos físicos diferentes. Então, ela vai estar vendo ela vai estar olhando o campo magnético.
E esse campo magnético, então o eixo desse campo magnético, ele é deslocado em relação ao eixo de rotação da Terra. Tá? E na verdade ele se move, ele se move um pouco, né? Tá? E tem até algumas teorias que mostram que esse eixo, eventualmente, ele inclusive o que é norte passa a ser sul, o que é sul passa a ser norte. Tá? Mas o importante é que a gente saber que você tem uma diferença entre o eixo magnético e o eixo de rotação. E quando a gente fala do norte, a gente está falando do norte em relação ao eixo de rotação da Terra. Então, ou você usa uma bússola que já tem essa correção, ou você tem que fazer essa correção no caso do seu, de você usar uma bússola que está olhando o eixo magnético, tá certo? Então, isso aqui é importante, porque às vezes você acha que está tendo posicionou o painel solar para ter a máxima intensidade de radiação e não está tendo. Por quê? Porque ele tá vendo o eixo magnético e não o eixo, está para o norte magnético e não para o norte do eixo de rotação da Terra. Tá certo? Bom, então, uma outra característica importante é que também, devido à rotação da Terra, o eixo de rotação está deslocado em relação ao plano, é que, ao longo do ano, a intensidade de radiação que chega na superfície da Terra, agora chegando na superfície da Terra, ela varia. E ela varia mais quanto mais distante do Equador eu esteja. Então, no Equador, se eu pegar isso daqui, a radiação que está chegando na superfície da Terra, e aqui pensando em dias claros, né? A gente já vai conversar sobre o problema de não ter dias claros. Dias claros, a radiação que chega, ela varia muito pouco. Ela tem alguma variação, mas varia pouco. Porém, quanto mais, pegando o hemisfério sul, quanto mais ao sul eu vá, maior a variação da radiação. Por exemplo, janeiro eu tenho uma certa quantidade de radiação, em junho cai muito, né? Devido a essa ângulo do eixo de rotação com relação ao plano de rotação da Terra, de translação da Terra em torno do Sol. Então, o eixo de rotação, né, ele é deslocado em relação ao plano. Então, isso faz com que no hemisfério sul, quanto mais distante do Equador eu esteja, para maiores latitudes, eu tenho uma variação muito grande. Significa que no verão do hemisfério sul, eu geraria mais energia, muito mais energia, durante o dia de céu azul, sem nuvens, do que no inverno, tá? A gente vai ver que não é só essa é uma das características que faz com que o painel solar gere mais no verão do que no inverno. Porém, tem uma outra característica que a gente vai ver, que é a temperatura, que aí vai na direção oposta. Tá? Então, no caso do países no Equador, pouca variação durante o ano. Países mais distantes, né, ou quanto latitudes mais distantes, maior a variação. Tá? No caso do México, por exemplo, acontece a mesma coisa, só que ele é deslocado. Em junho, eu tenho a maior quantidade de radiação chegando, e em janeiro eu tenho a menor quantidade de radiação chegando, porque está no hemisfério norte. Tá? Então, se eu pegar aqui, então, essa daqui é a curva de uma cidade no México, quantidade de radiação chegando na superfície da Terra. E esse daqui é no Brasil, no Rio Grande do Sul, que é no sul do Brasil, né? Então, esse daqui é no Rio Grande do Sul, onde a mínima acontece em junho e a máxima lá em dezembro. Na Alemanha, hemisfério norte também, ele vai seguir uma curva parecida com a do México. Mas aqui, veja, esses meses aqui, dezembro, janeiro, é para a curva do Brasil. Veja que esses meses aqui embaixo, que é para a curva da Alemanha, estão deslocadas. Então, os meses estão deslocados. Então, em dezembro, eu tenho o mínimo de energia, que é o inverno na Alemanha. Né? No caso do Rio Grande do Sul, o mínimo de energia acontece em junho aqui. Mas essa curva é interessante para uma outra característica importante, que é quanto de radiação chega. Quanto mais próximo do Equador eu tiver,
mais radiação vai chegar na superfície da Terra. Quanto mais distante eu tiver do Equador, menos radiação chega na superfície da Terra. Por quê? Primeiro porque é o ângulo que a radiação chega na superfície, né? Então, e ela vai atravessar uma camada da atmosfera maior. Tá? Então, atravessando a camada da atmosfera maior, mais radiação é absorvida no caminho, menos radiação chega na superfície da Terra. Tá certo? Tá? Então, aqui, esse gráfico compara a quantidade de radiação que chega no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Brasil e na Alemanha. Então, no Rio Grande do Sul, mesmo estando numa latitude baixa, a gente ainda está numa latitude, uma distância menor do Equador. Então, tem mais, vamos dizer assim, capacidade de geração de energia. A Alemanha tem muito menos, tá certo? Tá. Bom, e a intensidade de radiação durante o dia? Então, durante os meses do ano, a gente viu como que ela segue ali. E isso é importante para a gente prever quanto de energia eu consigo gerar para um dado painel solar, tá certo? E durante o dia, como que varia a radiação durante o dia? Ela varia com esse formato aqui. Então, isso daqui é uma medida de radiação. Aqui está normalizado a 1, tá? Mas é uma medida de radiação. Então, logo de manhãzinha, vai gerar pouca energia. Vai chegar pouca radiação na superfície da Terra, vai gerar pouca energia o painel solar. A partir do momento que eu vou aproximando mais lá do meio-dia, vai acontecendo o quê? Eu vou gerando cada vez mais, vai chegando mais radiação, eu gero cada vez mais energia. E depois é simétrico, né? Se você olhar de volta aquelas curvas, a gente vê que todas essas curvas aqui são simétricas. Que significa o quê? O caminho que o Sol fez do nascer até o máximo é simétrico ao caminho que ele faz do máximo até o se pôr, tá certo? Então, a curva de geração, de radiação chegando e de geração de energia, ela é simétrica também, tá certo? Mas isso daqui é num dia belíssimo, isso aqui são medidas reais, essa curva em azul. A curva mais escura, ela é um ajuste dessa curva de medidas, né, que são, na verdade, até um monte de pontinhos que estão juntos ali em azul. Então isso daí é para um dia céu azul lindo, maravilhoso, aquele céu de brigadeiro, né? Que assim, a gente fala céu de brigadeiro aqui no Brasil, que é aquele céu limpo, azul. Então, aí se eu medir a radiação chegando e a produção de energia, eu vou ter esse perfil, tá? Porém, um dia onde tenho nuvens, o que que acontece? Passou uma nuvem na frente do meu painel, puff, a quantidade de radiação que chega nele é menor, a quantidade de energia gerada também vai ser menor. Então, em dias que não são de céu azul, inclusive esse dia até, assim, logo de manhã e logo à tarde, a gente tinha algumas nuvens, mas durante o dia, poucas nuvens aqui, tá? Então, o que acontece? Você vai tendo uma variação da radiação que está chegando. Em dias de chuva, aí a coisa fica complicada, porque em dias de chuva eu tenho mais nuvens, e nuvens mais espessas, que absorvem mais radiação. Então, a radiação que vem do Sol e que passa por essas nuvens, elas são mais absorvidas e chega menos na superfície da Terra. E isso faz com que a gente tenha a quantidade de radiação disponível para gerar energia variar muito. Tá? Então, dias de chuva ou muito nublados, a gente tem esse perfil de radiação que segue o perfil de geração de energia elétrica pelo painel. Dias de céu azul perfeitos são desse formato, e dias nublados a gente tem algumas variações. Tá? Bom, e o que é a eficiência de um painel solar? A eficiência do painel solar é a quantidade de energia que chega, né? Vamos fazer o contrário. É a quantidade de energia que eu gero dividida pela quantidade de energia que chega. Se toda a energia que chegasse eu gerasse energia elétrica, eu teria um painel 100% eficiente. Mas eu não tenho isso. Esse processo
eu não consigo, eu tenho perdas no meio do caminho. Eu esquento o painel solar, então a parte da energia que chega, eu vou esquentar o painel solar, né? E outras perdas aí também, né? Então, mas a eficiência então, a energia elétrica que eu produzo dividido pela energia incidente no painel solar. E aí tem vários, aqui há uma tabela, onde a gente tem, foi tirado desse site, que está aqui embaixo, depois vocês podem até olhar, de vários produtores de painéis solares. Tá? E aqui tem os modelos, tem a máxima potência que eles geram, mas o que a gente vai olhar aqui é a eficiência. As eficiências hoje dos painéis solares feitos de silício estão aí na ordem de 20%. Melhorou bastante nos últimos anos, né? A gente tinha eficiências de 12%, 15%. Agora a gente consegue painéis solares que são mais caros, né? Mas também a questão de ser caro é quando você inicia a produção. Depois que você vai produzindo, qualquer equipamento, qualquer dispositivo, no começo é mais caro porque você gastou o dinheiro para fazer o desenvolvimento. Depois, a partir do momento que se começa a vender mais, o preço vai caindo, né? Mas, então, a gente tem aqui os painéis solares hoje que se acham no mercado estão da ordem de 20%. Então, se chega a 100 unidades de energia do sol no painel, ele gera 20 unidades de energia elétrica. Tá? É essa o que a gente tem hoje. O estado da arte em termos comercial, que não é o estado da arte em termos de painéis. Nós já temos painéis hoje que são muito interessantes, da ordem de 48% de eficiência. Sugiro que quem tem interesse em saber mais sobre as várias, como que está variando essa eficiência ao longo dos anos, dá uma olhada nesse site do NREL, que é um laboratório dos Estados Unidos, que eles mantêm esse gráfico. Ano a ano, eles pegam e fazem o seguinte: qual painel solar que tem melhor eficiência? E são comprovadas, não é assim um produtor falou que tem, mas não comprovou. Não, são comprovados. Então, cada um desses pontinhos que tem aqui são tecnologias, tem todas as tecnologias diferentes de painéis, né? E os melhores resultados. Então, eles têm aqui painéis que já estão próximos de 48%. Tá? Mas são painéis, hoje, eu deveria até dizer células solares, não são painéis comerciais hoje em dia. Eles são, hoje, a tecnologia para criar essas células é muito cara. Mas a gente já tem tecnologia disponível para criar. Precisa painéis com eficiências da ordem de 48%. E qual que é a ideia por trás desses painéis com alta eficiência? Ele tenta, então isso daqui é o espectro eletromagnético, em termos de comprimento de onda, que chega na superfície da Terra. Tá? Então, chega lá, não só no visível, chega no infravermelho, no ultravioleta, você tem as várias frequências de radiação chegando. Aí você cria uma célula solar onde você tem não um material, um tipo de material, mas vários tipos de materiais que eles são colocados juntos, de tal forma que cada um deles tem máxima eficiência para absorver energia em cada comprimento de onda. O professor Carlos, na apresentação dele da semana passada, ele falou essa questão de que não é qualquer energia que pode ser absorvida pelos elétrons, tem a ver com os níveis de energia, com as bandas de energia, né? Então você usa vários materiais que eles são empacotados de tal forma que cada um deles tem máxima eficiência em partes específicas da radiação, dos comprimentos de ondas da radiação eletromagnética. E aí você tem eficiências máximas que chegam com eficiência muito alta. Tá certo? Então aí, dá uma olhada de vez em quando no NREL para ver como que a gente está em relação às melhores eficiências no mundo, em termos laboratoriais. Mas fica na cabeça, é da ordem de 20%, 18%, 19%, 20% que a gente tem hoje comercial, tá certo?
Bom, e o professor Carlos também comentou com a gente de algumas curvas características do painel solar, né? Foi bem interessante ele ter falado no seminário dele, porque aí eu posso utilizar aqui no nosso. E como a gente faz para caracterizar ou levantar aquelas curvas que o professor Carlos mostrou para a gente? Bom, eu faço o seguinte, eu pego o meu painel solar, lembrando lá das aulas básicas de laboratório de eletricidade e magnetismo, né? Ou física 3, dependendo como que você chama a disciplina, mas que você ia lá, media com multímetro. Para eu medir corrente, eu tenho que colocar o meu multímetro em série. Para eu medir diferença de potencial, eu coloco o meu multímetro em paralelo. Então, o que eu tenho aqui? O painel solar, ele está ligado a uma resistência variável. Eu chamo essa resistência variável da minha carga, né? Então, imagina que na sua casa, você ligou um liquidificador, depois você ligou a televisão, depois você ligou a batedeira, ligou o computador. Cada uma desses equipamentos tem uma resistência associada a eles, né? Porque eles, ao passar a corrente por ele, é dissipada, né? É gerado a energia mecânica ou luminosa com ele. Então, você tem resistência. Então, cada uma desses equipamentos eu chamo de carga, que, na verdade, eu vou considerar aqui como sendo resistências, uma resistência variável. Então, eu ligo ao meu painel uma resistência variável e meço a corrente e a tensão. Vou variando a resistência e vou vendo como que varia a corrente e a tensão. E aí, a gente tem aquela curva que o professor Carlos nos mostrou na semana passada. Se eu fizer uma curva de tensão por corrente, e for variando aquela resistência, então para uma dada resistência, eu meço a corrente e meço a tensão, tem aquele valor. Para uma outra resistência, uma outra, e assim por diante. Vou variando a resistência e vou criando essa curva, vou verificando como que fica essa curva. Então, o interessante é que para quanto menor a resistência, mais eu caminho nessa corrente constante. Quanto maior a resistência, mais eu caminho nessa parte aqui, aonde a tensão continua aumentando, que o painel vai gerando, mas a corrente vai diminuindo, tá? Bom, então essa é uma curva importante e característica do seu painel solar. Ele te diz quanto de energia ele vai conseguir gerar. Eu vou mostrar na próxima curva que a gente for ver, fica mais claro isso, tá? Essa daqui é chamada curva da corrente pela tensão, ou curva VI. Se você lembrar também das suas aulas de física básica, né? Potência elétrica é o produto da tensão pela corrente. Então, tensão por corrente me dá a potência, tá? Então, essa potência, se eu fizer o gráfico, aqui eu fiz tensão por corrente. Se eu fizer o gráfico de tensão medida, variando a minha resistência por potência, que eu meço V, meço I e calculo, faço o produto dos dois, variando a minha resistência, variando aquela resistência ali, tá? Então, cada um desses pontos é para, desculpe, com resistências variadas, variando essa resistência aqui, varia a minha carga. O painel solar vai me dando, então, colocando mais carga, eu vou, porque está aumentando, né, a resistência. Aumentando a resistência, o painel solar vai me dando uma potência maior até que ela chegue na potência máxima. Depois, se eu aumentar mais a minha carga, a minha resistência aqui, o painel já não consegue mais dar mais potência. Daí ele começa a cair a potência. Então, essa curva aqui te diz quanto de potência, e lembrando que potência é energia por tempo, quanto de energia o painel consegue gerar ao longo, por um intervalo de tempo, com as várias cargas, né? E o que a gente gostaria? De sempre trabalhar nesse ponto máximo, né? Ou seja, ter uma carga para que o painel solar gerasse o máximo de energia possível, tá certo? Então, eu preciso, e isso é um problema que se tem, eu preciso acertar, eu vou ligando as coisas, mas eu preciso acertar a minha carga para que eu possa ter essa potência máxima,
tá? E tem um dispositivo que procura fazer isso, que é chamado de inversor, que além de painel solar, é importante saber que ele gera uma corrente contínua, mas em casa a gente usa corrente que varia no tempo, né? Então eu preciso transformar de corrente contínua para uma corrente que varia no tempo. O equipamento que faz isso chama-se inversor, tá? Bom, mas então aqui essa curva é extremamente importante porque ela te diz qual é a potência que o painel consegue te dar em função da carga que você está usando, em função dos equipamentos que você está trabalhando. E a gente sempre gostaria de ter o quê? A máxima potência, que o painel gerasse a máxima quantidade de energia no mesmo intervalo de tempo. Então, essa também é uma curva importante de caracterização do seu painel, tá certo? Bom, e como que varia essa potência, agora pensando na curva de potência, como que varia a potência em termos de radiação chegando? Você poderia, vamos dizer assim, a gente poderia pensar, eu acho que se fosse para dar se você fosse para dar um chute, você falaria que quanto maior a radiação, maior a potência. E de fato é isso que acontece. Então, aqui são as várias curvas de potência para um painel para várias radiações. 200 watts por metro quadrado, chegando nele, né? 400 watts por metro quadrado, 600 watts por metro quadrado, e assim por diante. Conforme você vai aumentando a radiação que está chegando, você aumenta a potência do seu painel solar, de uma forma geral. Tá? Cada um desses pontos aqui, de novo, é aquele circuitinho onde eu vario a resistência e vou vendo qual que é a curva de potência em função da tensão. Tá? E ele varia também aqui, ele está variando o ponto de máxima potência. Tá certo? Então, mais radiação, mais potência, mais energia gerada. E com relação à temperatura? A gente poderia pensar, será que a temperatura também tem uma influência? Tem. Ela tem uma influência. Só que é uma influência nada trivial, que é a seguinte, quanto maior, que é 0 graus, 25 graus, 50 graus, para a mesma quantidade de radiação chegando, 500 watts por metro quadrado. O que acontece com a potência gerada? Ela diminui. Quanto maior a temperatura que o painel está, menor a eficiência dele, menor a potência gerada. E aí a gente fica naquele ponto de falar assim, bom, melhor é quando chega mais radiação. Mas a gente olhou nas curvas lá atrás, maior radiação chega do Sol quando eu estou no verão. Mas no verão a temperatura é maior. Se a temperatura é maior, meu painel está trabalhando com eficiência menor. Então, a eficiência de um painel solar, ela não depende só das características do material, não depende só da quantidade de radiação que está chegando, mas então, a quantidade de energia que você vai gerar não depende só das características do material, não depende só da quantidade de radiação que vai chegar, mas depende também da temperatura que ele está trabalhando, tá? E essas duas dependências, a radiação chegando e a temperatura do painel, elas são inversamente, elas trabalham inverso. Quanto maior a radiação, maior a temperatura, maior a quantidade de energia gerada, porém, a maior radiação chega no verão, aonde eu tenho maiores temperaturas. Então, a eficiência do meu painel cai. Então, eu tenho que caracterizar essas duas coisas. Tá certo? Bom, e algumas dificuldades que eu tenho para usar painel solar, né? Algumas, assim, vocês escutando aqui, vocês talvez já foram pensando. Uma primeira é o que a gente chama de intermitência. Então, eu tenho lá meu painel solar, instalei tudo bonitinho, o ângulo certo, com o material certo, tá tudo em ordem, e aí eu ponho ele para gerar energia. E aí ele está gerando energia, maravilha, passa uma nuvem. A geração de energia cai. Depois a nuvem passou, a geração de energia sobe. Porém, para você quer fazer o quê? Você quer chegar na sua casa, ligar a televisão e ela ligar. Você quer ter aquela energia suficiente para você ligar. Para você não quer que passou uma nuvem, caiu a quantidade de energia gerada, você fala, bom, não posso assistir televisão agora. Não dá. Né? Então, esse é um problema. E tem várias maneiras da gente tentar solucionar isso. A principal delas é você colocar o seu painel em rede com outras fontes de energia.
né? Então, você ter o que a gente chama de uma smart grid, que é o que se fala muito hoje, uma rede inteligente, aonde você vai usando a energia vindo da hidrelétrica, energia vindo da eólica, que também é intermitente, energia vindo da solar, e pegando o melhor delas. Opa, a solar agora não está gerando, pega da eólica. Opa, a eólica não está gerando, pega da hidrelétrica. Nenhuma delas está gerando, pega da termoelétrica. Mas mantendo, atendendo a demanda sempre, né? Tá. Um outro problema que a gente tem é que à noite não gera energia. O painel solar não gera energia à noite, não tem sol. A quantidade de radiação é muito baixa, que chega só quando tem lua cheia ou alguma coisa assim. Então, não tem. Então, esse é um problema. E mais ainda, porque essa daqui é interessante, essa daqui é uma curva de demanda aqui do Brasil, né? Ao longo das horas do dia. Então, a gente vê que, por exemplo, de madrugada, durante o dia, você tem uma certa demanda, quanto de energia as pessoas gastam. A hora que chega à noite, você tem um pico. A pessoa acende a iluminação, a cidade inteira acende a iluminação, a pessoa chega em casa, vai tomar banho, vai assistir televisão, isso e aquilo. Então, a demanda aumenta muito à noite. Só que à noite é quando não tem o painel solar gerando energia. Então, você tem que também resolver essa solução, esse problema. Existem algumas estratégias. Uma delas é você ter armazenamento. Então, o painel solar gera mais energia do que precisa durante o dia. Então, você dimensiona ele para gerar mais energia. E você armazena esse excesso de energia, por exemplo, numa bateria. Tá? E aí tem toda uma discussão para a gente saber com relação a isso. De que bateria, quais as maneiras que eu faço, problemas de impactos ambientais com essas baterias, né? Custo para você fazer isso. Tá? Então, esses são duas dificuldades que a gente tem com o painel solar. Uma com relação à intermitência, e aqui tem vários trabalhos interessantes que eu tenho que fazer o quê? O legal é eu saber antes quanto que ele vai gerar. E eu posso usar, por exemplo, redes neurais artificiais, inteligência artificial, para estimar, a partir de condições climáticas, qual vai ser a geração de energia nos próximos 5, 10 minutos, 15 minutos no dia seguinte, para que o sistema como um todo, a termoelétrica, a hidrelétrica, estejam preparadas para, naquele momento, gerar mais ou menos energia. Tá? E aqui, nessa questão de não gerar noites, tem todo um desenvolvimento também, é como que eu faço para armazenar excesso de energia. Posso usar bateria. Tem uma ideia muito interessante que você tem uma hidrelétrica, durante o dia, o excesso de energia, você pega a água que passou pela hidrelétrica e joga para cima. Você está pegando a energia elétrica do painel e está transformando em energia potencial da água. À noite, essa água vai cair, durante o dia você joga ela para cima e você faz esse ciclo. Então, tem várias linhas de pesquisa e de implementações bastante interessantes. Tá certo? Tá? Então, esses são alguns problemas que a gente tem com o painel. Bom, sobre os painéis, é isso que eu queria falar, mas agora eu queria comentar um pouquinho com vocês, aproveitar nesses últimos minutos que a gente tem, falar algumas palavras sobre o projeto colaborativo que a gente tem. Então, a gente tem que lembrar que a gente está tendo as aulas, essas classes espelhos, né? As aulas foi dado para o professor Carlos, essa semana foi para mim, na próxima vai ser pelo professor Germán, da Idson. Então, a gente tem estamos trazendo informações para vocês. Agora, vocês também têm que fazer um projeto em colaboração. Lembre-se que a gente já comentou, né? Nesse projeto de colaboração, se vocês ainda não acessaram, sugiro que todos acessem. Na verdade, seria importante que todos acessassem o Paddle desse projeto em colaboração. Porque o Paddle ele tem toda a informação, vou me desculpar, mas a gente pôs em inglês, no sentido de ser uma língua universal internacionalmente hoje em dia, né? Então, tem toda a informação que você precisa para o desenvolvimento do projeto. Então, tem as pessoas que estão participando, quais são as atividades que vão ser feitas, instruções. É importante vocês lerem isso. Quais são as linhas de trabalho. Já tem uma atividade aqui que eu já vou comentar, e principalmente do resultado que vocês vão entregar para a gente, que são os vídeos que vocês vão apresentar, tá certo? Uma primeira tarefa que a gente já pediu para vocês fazerem, e
fizeram brilhantemente. Tem lá, eu passeei pelo México, passeei pela Colômbia e passeei por cidades do Brasil também. Foi muito interessante. Era vocês construírem essas imagens com fotos dos locais onde vocês moram. E aí tiveram coisas maravilhosas. Essa daqui, por exemplo, eu acho ficou muito bonito, ficou muito legal o trabalho. Mas o principal ponto desse trabalho era vocês entrarem em contato. É um quebra-gelo, vocês entrarem em contato, vocês conversarem, vocês falarem entre si, tá? Mas, infelizmente, nós tivemos 3 grupos que não fizeram. O grupo 7, o grupo 9 e o grupo 10. Era importante vocês fazerem, não pelas fotos, mas sim pelo vocês alinharem a maneira como vocês vão trabalhar. Então, pelo que eu soube, foram criados grupos de WhatsApp já, né? Só que tem alguns, é claro, e a gente sabe que tem essa dificuldade, as comunicações não estão rolando em alguns grupos. É importante vocês entrarem em contato com as pessoas, porque de repente alguém fala assim, vamos usar o WhatsApp, mas pode ser que você não use o WhatsApp, você prefira usar o e-mail, então você tem que conversar com o pessoal do seu grupo e falar, pessoal, eu não uso o WhatsApp, eu uso e-mail, ou eu uso o Discord, sei lá, tem tantas redes hoje, mas qual é o caminho? Então, pediria principal atenção, veja em que grupo que você está. Se você estiver no grupo 7, 9, 10, vocês precisam entrar em contato entre vocês, senão vocês não vão conseguir executar as tarefas, tá? Dentro do Paddle, uma das coisas importantes são as 4 linhas que a gente tem. São 4 linhas de trabalho, e nessas linhas de trabalho vão ter 3 grupos em cada linha de trabalho. Olhem lá, olhe os grupos que você está e olhe qual a linha de trabalho que você está. É importante, tá? Por exemplo, a linha 1 é a produção solar fotovoltaica. Então, esse grupo vai ter que analisar dados, coletar e analisar dados solares de produção com diferentes resistências, com diferentes cargas, tá? Então, vai ter que fazer o gráfico da potência pela diferença potencial e da potência pela corrente. Esses 2 gráficos que eu mostrei para vocês, vocês vão ter que construir. E vocês vão ter que analisar os dados para diferentes intensidades também. Então, esse é o grupo 1. E os outros, quer dizer, essa é a linha 1. E tem as outras linhas, por exemplo, a linha 4, que é aspectos de instalação. Então, vocês vão ter que fazer uma análise comparativa da geração distribuída, centralizada e em ilha de produção fotovoltaica. Então, vocês vão ter que estudar o que é isso, vão ter que trabalhar, vão ter que buscar dados, vão ter que conversar entre vocês. Vocês vão ter que estudar a instalação de painéis solares em casas e em plantas, em usinas, fazendas de painel solar. E qual que é a contribuição da energia fotovoltaica para que a gente chegue no SGD 7 da ONU, nos Goals de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, veja, são coisas diferentes. Cada grupo, cada conjunto de grupos vai trabalhar com aspectos diferentes da energia fotovoltaica, tá? Lembrando para vocês que, ó, tá lá no Paddle, mas eu acho importante trazer para vocês, ó, cada grupo, o que é o resultado desse trabalho que vocês vão fazer? Vocês vão construir um vídeo de 10 minutos, só no máximo 10 minutos. Então, desses itens, por exemplo, o pessoal da linha 1 vão ter que analisar os dados. Então, ele vai mostrar para a gente nesse vídeo como que ele fez para coletar os dados, como que ele fez os gráficos, quais são os gráficos, como que varia a potência, como que varia a corrente em função da carga. Então, ele vai ter que mostrar isso daí no vídeo, de 10 minutos. E onde vocês vão colocar esse vídeo? No Paddle. Ou você coloca o vídeo, ou você faz, por exemplo, no YouTube e coloca qual que é o link no YouTube, tá? E é uma postagem por grupo, vocês estão trabalhando em grupo, tá? Depois que vocês fizerem o vídeo, é importante dizer que todo mundo vai avaliar todos os vídeos de uma escala de 1 a 10. E nós vamos colocar, os professores responsáveis, vão colocar um formulário para você colocar lá. Esse vídeo aqui, vou dar 10 para ele. Esse daqui, vou dar 5 e assim por diante. Tá certo? E tem um prazo para isso, gente. 26 de maio. Então, ou seja, vocês não começaram a trabalhar ainda,
É hora de pôr a mão na massa, vocês têm que começar a trabalhar entre vocês. Então, esse projeto que a gente está fazendo, tem as aulas, que estão sendo muito legais. Adorei essa aula do professor Carlos semana passada. E tenho certeza que eu vou curtir muito a aula do professor Germán, mas vocês têm um trabalho que vocês têm que desenvolver entre vocês. E o prazo é 26 de maio, está chegando aí, gente. Então, pelo que me falaram, já foram criados grupos de WhatsApp. É importante vocês verem, vocês conversarem pelo WhatsApp com as pessoas ou algum outro. Entre em contato, fala, manda um e-mail. Pessoal, eu não uso WhatsApp, quero usar outro caminho. Mas, mano, é importante vocês entrarem em contato entre vocês. E, gente, agora é a hora de acelerar. Você tem que intensificar a comunicação entre vocês, vocês têm que conversar entre vocês e começar a fazer o projeto. Vocês têm que dividir as tarefas, têm que conversar entre vocês, buscar informação, discutir quais são esse conjunto de informações, pensar no vídeo, criar o vídeo e postar o vídeo. É bastante coisa. É bastante coisa. Tem tempo suficiente, mas é bastante coisa. Mas tem que começar a intensificar. Tem que começar a conversar entre vocês. E lembre que vocês têm outras provas para fazerem também, né? Então veja que não dá para a gente bobear aí, tá certo? Eu me preocupo um pouco mais com o grupo 1, que o grupo 1 tem uma parte experimental. Então, o grupo 1, grupo 2, grupo 3, vocês vão levantar as curvas características. Eu estava até conversando com os alunos aqui, ontem eu estava dando aula para eles, estava conversando, que a gente pode fazer, montar um sistema onde vocês façam uma videoconferência, a gente monta o painel solar, monta um multímetro, um perímetro aqui, faz o arranjo experimental aqui, a gente faz, vocês participando virtualmente, vocês veem como é feita a montagem, e daí a leitura de dados. A gente vai fazendo, os estudantes aqui do Brasil vão fazendo a leitura de dados e vão passando para vocês, e vocês vão construindo os gráficos. E vocês vão interagindo e falando, pessoal, porque veja, aquela curva não é fácil de fazer, não. Qual a resistência que eu vou usar? Não sei, você vai ter que ir tentando na hora lá, vai variando essa resistência para você ir construindo a curva. Tá? Então, vocês vão interagindo entre vocês, falando, ó, eu acho que tem que ter tal resistência agora. Ó, agora essa resistência. Então, a minha sugestão, mas conversa entre vocês, mas a minha sugestão é que a gente faça uma reunião virtual dentro do laboratório, a gente monta aqui o setup experimental e vocês coletam e vão fazendo os gráficos ali dinamicamente. Tá certo? Gente, obrigado pela atenção. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês aí nesse seminário. E bom trabalho. Mas eu queria deixar esse recado para vocês. É importante vocês intensificarem o trabalho. É importante intensificar a comunicação. O legal, o que nos mais motiva a trabalhar nesse projeto é vocês se comunicarem, tá certo? É vocês desenvolverem, fazer uma boa internacionalização. Obrigado, e eu queria agradecer de novo o pessoal da Unilibre pela excelente organização que vocês têm. Obrigado, Diana, por tudo. Fico à disposição. Tá? A gente que agradece, profesor Antonio. Muchísimas gracias por esta super clase, bastante explicativa, bastante clara, práctica. Gracias por las traducciones, eso nos deja un poco más cerca y nos va dejando los conceptos esenciales más claros. El profesor Antonio, los últimos minutos nos está diciendo, bueno, a trabajar se dijo, nos toca a trabajar. Hemos tenido un tiempo en que dejamos el espacio para que nos conozcamos en los grupos, pero ya es tiempo de comenzar a desarrollar las actividades que son asignadas para cada uno de los grupos en los que están. Entonces, es importante que comiencen a trabajar cuál es la forma que se van a comunicar, sea como sea, pero ya tienen que definir cuál es la forma de contacto, de trabajo y de desarrollo de actividades. ¿Qué es lo que se les está pidiendo? Entonces, entran en el Padlet. Allá en el Padlet está específicamente cuáles son los trabajos que ustedes tienen que realizar por cada grupo de trabajo.
Dos cosas importantes que nos levanta también el profesor Antonio, haciendo aquí como un recorderis. Tú ibas, você iba falando y estaba escribiendo también en español ahí en el chat. Mas es importante decirlo. Es importante que grupo 7, 9 y 10, que no han comenzado a tener contacto ni a subir las actividades de quebrahielo que teníamos, que era que nos mostraran las ciudades donde ustedes vivían, en una especie de collage, que nos mostraran en dónde ustedes vivían, eso todavía no lo han hecho. Entonces es importante que ya comiencen a hacer esas interacciones. ¿Cómo se van a comunicar? Defínanlo la forma, pero es importante romper ese hielo y comenzar a trabajar. ¿Cuál es la línea de trabajo que tengo que hacer? Entren en el Padlet, busquen el grupo de su trabajo, ahí al frente está la línea que tienen que desarrollar. Las clases están siendo programadas para que ustedes sepan, tengan los insumos necesarios para desarrollar los productos. Y hoy el profesor Antonio nos dice que está un poco preocupado con el grupo 1, 2 y 3, que tienen la primera actividad, que es una actividad práctica, experimental, que tiene que ser desarrollada en laboratorio. Y entonces les está proponiendo grupo 1, 2 y 3 que se organicen para poder hacer esa práctica experimental vía internet en el laboratorio de la UNESPI. Entonces pueden hacer una actividad online y pueden recoger esos datos de una vez y se van haciendo los videos. Todos los resultados de trabajos por equipos tienen que ser presentados por video. Entonces o lo cargan en el Padlet o nos regalan el link de donde podemos entrar a ver el video. El link tiene que quedar registrado en el Padlet. Y es muy importante que ustedes generen estas interacciones porque una vez generen su resultado de video, todos los grupos deberán pasar a revisar y analizar el contenido y el trabajo del otro. Y ahí también los profesores, el profesor Carlos, el profesor Antonio y el profesor Germán van a levantar esa nota. Y ahí pongo un poquito más de pimienta en el asunto. Y más les dejo un poquito más de pimienta en el asunto, y es que todos los alumnos de la clase, de la cátedra de sustentabilidad, la única nota que se tiene en el semestre es esta. Entonces, no, mejor dicho, no se arriesguen, no se arriesguen. Entonces, a meterle trabajo, a meterle el hombro al trabajo y vamos para el frente. Si tienen preguntas, si todavía no saben cómo organizarse, por favor, entren en contacto. Nos tienen en las universidades, nos ven prácticamente todos los días. Venga, dígame, ¿cómo puedo entrar en contacto con esta persona que no me estoy entendiendo? Entonces, aqui, de alguma forma, hacemos um puente. De alguma forma, a gente faz alguma ponte para que a comunicação seja melhor. Então flua mesmo. Entonces, es eso. Muchísimas gracias, profesor Antonio. Muchísimas gracias por la clase de hoy. Espectacular. Yo soy un poco leiga en el tema y hoy puedo decir que me voy un poco menos sin saber del tema. Muchas gracias. Queda grabado aquí. El link de las preguntas también está aquí en el inicio del chat. Por favor, preguntas, háganlas. Los profesores están dispuestos a responder. Quedamos atentos, atentos estamos. Então, um abraço para todas e todos e muito obrigado. Professora, o professor Germán te está felicitando em português no chat, profe Antônio. Então, é isso. Oh, professor Eduardo. Muito obrigado, Maestro Antônio. Boa exposição. Muito obrigado, professor Germán. Né? O professor Carlos já deixou a coisa mais fácil, pavimentou um monte de coisa para mim, foi tranquilo, foi excelente. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, gente. Obrigado. De eso se trata, gracias, profe. Un abrazo para todos, alumnos, compañeros, un abrazo. Estamos pendientes, alumnos. Un abrazo, se cuidan. Até mais, tchau, gente. Até mais. Tchau. Chao, chao.